Olá todo mundo, House Menino! Partiu o conhecimento transcendental da física rumo ao tão sonhado, 12 de 15 em Física no Enem. Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura, e hoje vamos falar de regra da mão direita, a base para aprender eletromagnetismo para o Enem. Professor, eu não entendo a matéria de física, eu não consigo entender a eletricidade. Quiçá vou entender eletromagnetismo, que é a última parte aí dentro da eletricidade. Gente, eu sei que é muito comum você achar esse tema difícil, eu sei que você trava na hora de fazer questões, mas super normal, eu passei por isso quando estudante. Eu, quando estava ali em 2009, 2010, começando a aprender ali no pré-vestibular, que eu sou de escola pública, não sabia nada, eu fui começar a aprender, eu sofri muito, só que eu já passei pelo que você passou. Então, diante disso, eu sei o que eu precisei de fazer para aprender, e é o que eu precisei fazer aprender que eu vou passar para vocês aqui hoje. Uma linha de raciocínio coesa, linear, com exemplos simples, mostrando o contexto histórico, e tudo isso vai de fato fazer você entender o que eu vou falar para vocês aqui hoje, esse assunto de eletromagnetismo. Entendidos? Então partiu aí, falar um pouquinho aí de eletromagnetismo. Em 1820, Ørsted estava fazendo experimento com corrente elétrica. Então aqui tem um circuito elétrico aqui, e aí quando ele fechava esse circuito elétrico aqui, para fechar o circuito elétrico, é só empurrar isso aqui, esse aqui é o interruptor, ele empurrava, fechava o circuito, e quando fechava o circuito, era estabelecida uma corrente elétrica. Lembrando que a corrente, representada pela letra I, sai do polo negativo em direção ao polo positivo. Quer dizer, sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Lembrando que essa parte aqui é representada do polo positivo e aqui é o polo negativo. Pronto, tá aí. E aí está aqui a corrente elétrica e ele esqueceu uma bússola. Aqui, isso aqui é uma bússola. Uma bússola. Ele esqueceu uma bússola debaixo do circuito elétrico que estava analisando. Ele esqueceu simplesmente. Ele viu que quando passava a corrente, a bússola se mexia. Olha que loucura, cara. Aí, bom, depois que ele desligava, a bússola voltava para a posição inicial. Então, de novo, quando ele ligava o circuito, a bússola se mexia. Quando ele desligava o circuito, a bússola voltava para o seu estado inicial. Pronto, ele percebeu isso. Então, na época, ele falou o seguinte: se a bússola está se mexendo, é porque tem um campo magnético em torno do fio capaz de fazer a bússola se orientar. Então, isso é o experimento de Ørsted. Ele descobriu que a corrente elétrica gera em torno de um fio um campo magnético, capaz de assumir o movimento da bússola. Olha que doido. Então, a gente pode resumir assim, uma corrente elétrica cria um campo magnético. Tá aí. Então, isso aqui é o marco inicial aí da junção da eletricidade e do magnetismo. Até então, ninguém achava que tinha alguma relação, até esse experimento em 1820. Então, 1820 é o marco inicial do estudo de eletromagnetismo, que é o estudo de eletricidade em conjunto com o magnetismo, porque corrente elétrica é eletricidade, campo magnético, magnetismo. Então, quando viu que tinha uma relação entre eles ali, criou-se o eletromagnetismo. Pronto, simples assim. Aí, bom, só que nessa época, Ørsted não conseguiu nem encontrar uma fórmula para encontrar o campo magnético, não sabia como é que o campo magnético funcionava, se ele era, por exemplo, tem várias ideias, o campo magnético pode ser paralelo, pode ser perpendicular, pode ser circular. Como que é o campo magnético em torno de um fio condutor? Não se sabia na época. Até que um carinha chamado Ampère, criou a regra da mão direita em 1822, e ela serve para quê? Serve para encontrar o sentido do campo magnético. Então, a partir daí, se sabe como é que funciona o campo magnético em torno de um fio condutor. Então, quem fez isso foi Ampère. E quando eu coloco esse contexto histórico para você aí, 2 anos depois, chega Ampère, consegue fazer tudo bonitinho, é para você ir fazendo novas conexões neuronais para fazer a matéria ter sentido para você. Porque quando você vê a matéria num sentido ali histórico, ela tende a ficar mais fácil. Então, nem mesmo você achar assim, nossa, eu não consigo entender a física, eu jamais entendi a matéria. Professor, será que vale a pena assistir essa aula até o final? Será que com você eu vou realmente aprender? A resposta é, fica até o final.
que você vai ver que sim, você vai conseguir entender tudo, até por causa que eu uso esses mecanismos de contexto histórico, aplicação, exemplo fácil, depois um exemplo mais difícil, depois uma questão mais bem elaborada, tudo de maneira gradativa para você conseguir de fato, né, ir ganhando confiança na física. Entendidos? Então agora vamos falar aí da regra de Ampère, regra da mão direita, né, que 1822, né, Ampère, ele viu que, né, o campo magnético em torno de um fio, ele é circular. Então ele circulava assim, ó, ele viu que era circular. Então isso já foi uma baita descoberta. O campo magnético em torno de um fio, ele é circular. Tá aí, ó. Então esse aqui é o campo magnético. E beta significa campo magnético, tá bom? Ó, beta é a representação de campo magnético. Prontinho. Tá aí. Só que como que a gente faz para encontrar o sentido do campo magnético? Ah, beleza, é circular, mas circular no sentido horário, anti-horário, né? Então, são perguntas muito boas respondidas por Ampère, né? Também em francês. Inclusive, a unidade de corrente elétrica é Ampère, em homenagem a Ampère, devido a esse experimento sensacional que ele fez aqui, né? Que nos mostrou como encontrar o sentido do campo magnético, né? E para isso a gente usa a regra da mão direita. Eu vou dar um zoom na regra da mão direita aqui para você entender, ó. Tá aqui a mão direita, né? Ó, mão direita. E eu dou uma dobradinha nela. Então, até tirar a luvazinha para você analisar aqui, ó. Ó, tá aqui a corrente, né, subindo. E aí eu vou abraçar esse fio. E como é que funciona esse abraçamento? Primeiro, ó, o sentido do polegar é o sentido da corrente. Então, você precisa encontrar o sentido da corrente, né, para você colocar o seu polegar. Então, o polegar aqui é o sentido da corrente. Ó, fiz uma puxadinha aí, ó. Polegar, sentido da corrente, do I, né? E a corrente elétrica. Pronto. Já o beta, né? Esses dedos aqui, ó, todos eles é o sentido do campo magnético. Sentido do campo magnético. Campo magnético é beta. Pronto, tá aí. E aí, eu vou analisar, vou fazer então, vou abraçar o fio. Imagina que essa caneta aqui, ó, é o fio. Opa, tá subindo. Ah, beleza, subindo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar meus dedos dobrados, a minha mão fica dobrada assim, ó, subindo, e vou abraçar aqui, tá vendo? Ó, vou envolver aqui, ó, vou envolver. Então, da maneira que os meus dedos envolvem o fio, é o sentido do campo magnético. Pronto, simples assim. Então, como eu analiso meus dedos entrando aqui, ó, eu percebo que o campo magnético, né, tá circular, né? Vou mostrar para vocês aqui na imagem aqui da esquerda, né, tá aqui, ó, tá assim, ó, campo magnético, tá vendo? Ó, tá aí. O sentido do campo magnético é o sentido representado pelos dedos. Tá aí o beta. Pronto. Espero que tenha ficado claro, né? A gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui para você perceber que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui não, tá bom? Muito bem. Agora é o seguinte, ó, existe uma representação, né, que esses desenhos que eu tentei fazer aqui para vocês são representações em 3D, né? Percebam que eu tentei fazer uma representação 3D aí, ó, para ficar bem claro, né? Só que, de maneira geral, é muito comum a coisa estar em 2D, aí fica até mais fácil, quer ver? Olha só, neste momento aqui, vamos lá, mesma coisinha, a corrente está subindo. Opa, se a corrente está subindo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu polegar para cima. Ah, se a corrente viesse para a direita, eu colocaria para a direita. Se viesse para a esquerda, eu colocaria para a esquerda, tá vendo? Se viesse para baixo, eu vou colocar para baixo meu polegar. Pronto. Então, o polegar é o sentido do campo magnético. Eu vou virar de lado aqui para ficar mais clara essa explicação para você ver essa análise 2D. Ó, tá aqui a corrente está subindo. Eu vou pegar meu polegar e vou colocar aqui, ó, subindo. Percebam que de um lado aqui, ó, eu percebo os meus dedos entrando nessa direção, ó. Já, quando eu viro a minha mão, com o meu polegar indo para cima, eu percebo os meus dedos vindo em direção ao meu olho. Ah, professor, verdade. Então aqui eu posso falar que o campo magnético nessa região aqui, ó, tá entrando e que vai estar saindo, ó. Entrando, saindo. Entenderam a ideia? Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. O campo magnético desse lado de cá, ó, faz na sua casa, treine neste momento, ó. Você vai fazer, quando você fizer assim, você vai perceber que vai ter entrando aí no seu monitor. Se você fizer isso, você vai perceber que vai ter entrando. E o entrando é representado pelo X. Então, ó,
X significa alguma coisa entrando. Nesse caso aqui, né, é o campo magnético. Então, X é o campo magnético entrando. Então, vamos colocar a legendazinha aqui do lado, ó, em cima. X significa entrando. E a bolinha, vou falar para vocês daqui a pouquinho, significa alguma coisa saindo. Então, entrando. Tá aí, entrando. E a bolinha significa saindo. Nesse caso aqui, né, vai estar saindo do monitor em direção aos nossos olhos, correto? Agora, se você fizer aí, ó, de um lado entrando, do outro lado de cá, ó, equivale isso aqui, ó, vai estar o que? Saindo em direção aos olhos. Então aqui, ó, eu vou colocar bolinha representando o campo magnético. Pronto. Então isso aqui é a parte inicial, né, para a gente começar a ter um bom domínio dentro de campo magnético. Ah, professor, eu posso pular isso aí para o capítulo da frente de eletromagnetismo? Não, não mesmo. Se você fizer isso, você vai estar no pau do goiaba, meu jovem. Não pode, né? Aí você vai ficar travado quando precisar de encontrar o campo magnético. Então isso aqui é muito importante. O tempo todo a gente precisa de encontrar o campo magnético em volta de um fio. A partir daí, né, você vai poder fazer outras coisas. Achar a regra do tapa, utilizar a lei de Faraday, que eu vou mostrar às 15 horas de hoje. Podemos também falar da lei de Lenz, né? Então, isso aqui é o básico do básico, né? Saber encontrar o campo magnético em volta de um fio condutor. Pronto. E é como? Regra da mão direita. Lembra? Mão direita. Tem aluno, cara. Aluno tem hora que me tai o sangue, cara. Eu estou lá, né, trabalhando, né, desenvolvendo meu trabalho e tal. Aí chega um aluno para mim e fala assim: professor, eu não estou conseguindo fazer essa questão. Aí eu vou olhar o porquê lá que não estou conseguindo fazer a questão. Quando eu vejo lá, tá lá o aluno com a mão esquerda. Aqui, ó, eu estou fazendo certinho, não tô? Eu falo assim: ô demônio, ó, é a regra da mão direita. Como é que você pega a mão esquerda? Ah, é que eu sou canhoto. Não. Ó, a regra da mão direita é você pegar sempre a mão direita, tá bom? Pega sempre a mão direita e pronto, analisa aí, né? Coloca lá, faz bonitinho. Os dedos é o campo magnético, o polegar é a corrente, que vai dar bom, vai dar muito bom. Entendidos? Muito bem. Agora eu quero fazer alguns exemplos aí, né, para que você já comece a ganhar confiança. Nesse momento de colocar um desenho, um exemplo é muito importante. Vou dar uma descidazinha aqui, cadê meu mouse? Ó, vamos lá fazer um exemplo aqui bem legal. E 2 exemplos, na verdade. Ah, professor, mas para que de exemplo? Bem, é porque é o seguinte, mexe e vira, eu pergunto ao aluno assim, o que você acha da física? Qual que é a sua experiência com a física? Aí o aluno já vira e fala: professor, eu sou uma catástrofe na física. Professor, eu não consigo nem começar a fazer um exercício. Professor, eu tenho medo de não passar nunca. Então, essas são coisas, né, que eu escuto dos alunos o tempo todo. E um dos motivos dele, né, ter medo na física, sentir uma catástrofe na física, fica travado na hora de fazer questão, é porque ele não começa no básico. Ele não começa, por exemplo, estudando eletromagnetismo, vendo a regra da mão direita, vendo alguns exemplos para poder praticar, igual eu vou mostrar para você aqui agora. Então, é isso que faz o aluno ir ganhando maldade e indo cada vez mais, vendo cada vez mais experiência mesmo ali naquele conteúdo que ele está estudando de maneira linear, e rapidamente ele vai estar conseguindo fazer questões muito bem elaboradas, questões do Enem, questões de outros vestibulares mais concorridos, como Unicamp, Fulvestre. Então, é só uma questão de tempo mesmo, né? Orientação, né? E, claro, né, exercícios e exemplos de maneira sempre gradativas para você conseguir, né, atingir uma pontuação alta. Por exemplo, esses 2 exemplos aí, ó. Olha que fácil. Após que você ir da sua casa, vai conseguir fazer de maneira suave, de boa. Ó, o primeiro aí, ó. Tem um fio e o fio está descendo. Ó, o fio está descendo, tá vendo? E a corrente está para cá, ó. A corrente está aqui. Beleza. Eu quero que você encontre para mim o campo magnético nessa região aqui, ó, onde eu estou rabiscando, e nessa região aqui também, ó. Bora lá encontrar o campo magnético nessas 2 regiões. Uma regra da mão direita, hein? Ó, virando de lado aqui, porque quando eu estou dando aula para vocês, em alguns computadores pode ficar espelhado e pode fazer confusão. Então eu vou sempre virar de lado para fazer a questão para vocês, ó. Então essa minha caneta aqui é o fio, né? Ele podia estar subindo na corrente ou pode estar descendo. Nesse caso aí, a corrente está descendo, tá assim.
Então, o que eu faço? Regra da mão direita. Eu vou pegar o meu polegar, e vou apontar no sentido da corrente, que tá para cá, ó. Tá para cá, tá vendo? Ah, beleza. E agora olha os meus dedos aqui, ó. Tá o quê? Entrando do lado de cá e saindo do lado de cá. Ó. Ah, professor, verdade. Entrando de um lado e saindo do outro. Então eu percebo aqui, ó, que do lado de cá, o campo magnético está entrando. Existe um campo magnético aqui entrando. Pronto. Inclusive, se eu colocar uma bússola aqui, a bússola vai apontar para lá. Né? A bússola aponta para o sentido do campo magnético. Então, e aqui, ó, vai estar saindo. Pratica isso. Tem que praticar, hein? Não deixe de praticar. Ah, professor, só fica só te vendo aí, entendendo, vale? Não vale. Não vale. Você está perdendo tempo, cara. Se você estiver só me vendo neste momento, fazendo isso aqui, né? Ah, tô entendendo. Velho, não vai adiantar nada. Quando chegar na hora da prática, você não vai conseguir. Você tem que pegar a sua mão direita, né? Ó, o polegar esticado, os dedos aqui dobrados e aplicar, né? Entrando de um lado, saindo do outro. E você vai conseguir ver, tá bom? Ah, professor, e essa questão de X bolinho, eu sempre faço uma confusão danada. É comum mesmo o aluno fazer confusão, então uma dica bem legal, vou deixar essa dica, deixa eu ver, vou deixar ela aqui em cima aqui, ó, vou deixar ela aqui, ó, que é o seguinte, para você lembrar, né, que bolinha é saindo e xzinho entrando, né, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, você pode imaginar uma flecha, né, eu gosto sempre de fazer essa flecha, não fui eu que inventei essa ideia aqui, isso aqui está no livro da Beatriz Ovarenga, daqui de Belo Horizonte, da UFMG, e aí ela mostra, né, uma flechinha, né? E aí ela coloca dois observadores. Um observador aqui, uma pessoa aqui, ó. Tá a pessoa aqui. E uma outra pessoa aqui, ó. Pronto. Isso aqui é um observador. É para ser um olho. Nossa, mas que olho feio. Acontece. Como ficou bonito mesmo. Pronto. E aqui, ó. Perceba o seguinte. Essa pessoa aqui vai estar vendo a pontinha da seta, da flecha. Então ela está vendo uma bolinha. Então vai estar chegando no olho dela, por exemplo, as coisas saem dentro do monitor e chegam no nosso olho, né? Igual nós fizemos aqui, ó, daqui tá saindo, ó, saindo e vindo em direção ao meu olho, tá vendo? Sai de algum lugar, sai do monitor aí do seu computador em direção ao seu olho, pronto. Então tá vindo em direção ao seu olho, saindo. Agora, quando estiver entrando no seu monitor, tem lá pro fundo do meu monitor. Aí o que acontece? Você vai estar vendo a bundinha da seta, da flecha. E essa bundinha aqui, ó, é como se fosse um xizinho, né? Tem as peninhas lá para você colocar, né, lá no arco, né? Lá no fio do arco lá. Então pronto. Então é uma maneira de amenizar, né? De você conseguir lembrar que a bolinha, está se aproximando do meu olho, está saindo do meu monitor. Ou está saindo, por exemplo, né? Pega minha agenda aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Tá vindo para cá. Entenderam a ideia? Pronto. Né? Agora quando estiver entrando, xizinho. Prontinho. Show de bola. Só isso. Muito bem. Então, espero que isso aqui ameniza, né, que essa dificuldade não seja mais um problema. E agora, vou chamar isso aqui de letra A, e agora vamos para a letra B. Né? Exemplo A foi esse, bem facinho, bem de boa. Né? Agora, exemplo letra B, é esse aqui, né? Onde eu tenho um fiozinho agora. Então, agora o fio, não é o campo magnético, ó. Então, o fio aqui, ó. E esse fio tá saindo, porque bolinha saindo. Então agora que você vai pegar, você pode pegar a sua caneta e colocar no monitor, imaginando saindo aqui em direção ao seu olho. Opa, tá saindo do meu monitor em direção ao meu olho. Tipo assim, ó, tá o seu monitor aqui, você vai colocar a caneta assim em direção ao seu olho. Se fosse xizinho, estaria entrando. Mas agora, quem que tá saindo? Não é o campo magnético. Agora quem tá saindo é um fio. Então tem um fio de lá para cá, ó. Então a corrente elétrica tá fazendo isso aqui, ó. Exato. Aí, novamente, você pega sua mão, seu polegar, ó, faz isso aqui, ó, coloca aqui, ó, organizadinho, tá vendo? E aplica a regra da mão direita, ó. E aí você vai encontrar o sentido do campo magnético. Então, novamente, ó, tá aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, polegar, ó, oi, ó. Então, eu faço aqui, ó, eu vou ver a corrente, o campo magnético assim. Então, o campo magnético, neste momento, nessa situação aqui, ó, ele está circular assim, ó. Nossa, a minha circunferência... melhorou aqui, que bom. Ó, tenta circular, tá vendo? Sempre em volta do fio. Ó, pronto. Vou fazer só duas mesmo, porque senão vai ficar muito poluído o desenho. Deixa eu dar uma chegadinha para trás aqui.
Peraí, centralizando. Tá bom, ó. Então, ó, a corrente, o campo magnético nesse momento aqui, ó, vai estar para cá, ó. O campo magnético. Ah, professor, entendi. Então o campo magnético tá para cá por causa que quando eu coloco assim, eu vejo, eu faço assim com os meus dedos, eu vou perceber que os meus dedos estão girando no sentido anti-horário. Correto, anti-horário. Então está girando no sentido anti-horário. Então eu vou desenhar aqui no desenho o quê? Um círculo no sentido anti-horário. Tá aí o campo magnético. E agora eu quero falar uma outra coisinha que Faraday, que Ampère, quer dizer, que Ampère também descobriu, que é a questão do campo magnético em torno de um fio. Então perceba o seguinte, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele está mais próximo do que desse. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então significa que o campo magnético de 1 é maior que o de 2. Então posso falar aqui, ó, o campo magnético de 1 é maior do que o campo magnético de 2. Porque quanto mais próximo do fio, maior a intensidade do campo magnético. Entendidos? Então é essa abordagem que o Enem gosta. O Enem gosta muito desse tipo de abordagem, essa maldade. Então, ó, vou deixar escrito aqui, ó, quanto mais próximo, quanto mais próximo o ponto estiver do fio, vírgula, maior o campo magnético. Maior o campo magnético. Prontinho. Então, esse pontozinho aqui, ó, ele tem um campo magnético mais intenso nessa região que aqui. Pronto. E agora uma outra coisa importante. Se eu quero saber o campo magnético naquele ponto, basta eu traçar uma tangente. Isso aqui poucas pessoas sabem. E é em cima disso aqui que os vestibulares cobram de você. Então, por exemplo, ó, eu quero saber o campo magnético aqui, ó. Para onde que ele está aqui, ó? Vamos supor aqui, nesse ponto aqui, ó. Então é só traçar uma tangente. Tangente é uma reta que corta aqui no único ponto, tá aí. Ah, eu quero saber nesse ponto aqui, ó. Para onde está o campo magnético? Para cá, ó. Tá vendo? Sempre traçando a tangente. Vai traçando a tangente. Ah, eu quero saber nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui é maior. Como é maior, vou traçar a tangente, ó. Sempre girando. Só que tangente é o quê? É uma reta. Para quem não sabe o que é tangente, ó. Imagina um pedaço de uma circunferência. Eu quero traçar uma reta tangente. Então é uma reta que corta aqui no único ponto. Vou forçar a amizade. Peraí. Vou fazer uma reta aqui, ó. Pronto. Isso aqui é uma reta tangente. Se estiver para cá, ó, então eu coloco a setinha para cá. Agora, se estiver para cá, ó, eu coloco a setinha para cá. Entenderam a ideia? Pronto. Então isso é uma reta tangente. Então aqui nesse momento, nesse ponto aqui, ó, o campo magnético vai estar, ó, para cá. Então tá aí o campo magnético aqui. Então tá aí a seta tangente. Se quiser saber em um ponto, né, para encontrar o valor numérico, existe uma fórmula. Não vou falar da fórmula agora, porque o que eu estou querendo passar para vocês é essa maldade de saber utilizar a regra da mão direita, que é uma das coisas que muitas pessoas não conseguem fazer. Pausa esse vídeo aí, não tenta fazer esse exercício, porque se você acompanhou todo esse vídeo até nesse momento aqui, você já vai estar se sentindo mais confiante, e quando você faz um exercício como esse, você vai perceber, opa, realmente é possível aprender física, é possível aprender eletromagnetismo, é possível entender a regra da mão direita e aplicar aqui no exercício de um vestibular. E você começa a ganhar confiança, vai ganhando confiança, vai conseguir fazer questões no dia da sua prova e, como consequência, vai conseguir passar numa tão sonhada Universidade Federal, né, num curso dos seus sonhos. Correto? Então vamos lá, ó. Vamos ler todo mundo junto aí, ó. A imagem abaixo mostra os fios percorridos por corrente elétrica. O ponto P está equidistante dos fios. Ou seja, né, o ponto P está à mesma distância dos fios. Sabendo que os fios são percorridos com intensidades iguais de correntes, encontre o vetor campo magnético no ponto P. Prontinho. Então, o que eu quero saber é o vetor campo magnético no ponto P. Vai lá. A imagem mostra, né, dois fios, né, percorridos por uma corrente elétrica. Ponte. Então perceba que esse aqui, ó, a corrente está saindo em direção ao nosso olho. E aqui, ó, tá entrando, tá vendo? Ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Tá entrando, né, xzinho entrando. Pronto. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou chamar
essa aqui de vermelho. Vou deixar essa aqui vermelhinha, ó. Já que eu deixei de azul, essa aqui eu vou deixar de vermelho. Pronto. Tá aí. Então, vamos lá. Vamos primeiro encontrar o sentido do campo magnético aqui. Eu sei que o campo magnético em torno de um fio é circular, né? Então, se o fio está entrando, ó, está saindo, né? Então, se o fio está saindo, ó, saindo, eu coloco aqui meu polegar aqui em direção ao meu olho, saindo, é a pontinha. Olha a pontinha aí, ó. Tá vendo? Ó, saindo em direção a você. Ó, então, ó, eu vou pegar meu polegar, colocar para cá e vou fazer isso aqui, ó. Ah, então descobri o sentido do campo magnético. Então, o campo magnético aqui, ó, tá assim, ó. Tá para cá, ó, prontinho. E aí, só que não tem só esse campo magnético, tem vários campos magnéticos aqui, né, em volta. Inclusive um passando nesse ponto P. Né? Então, se eu, por exemplo, peguei esse aqui, ó, e ampliar aqui grandão aqui, ó. Deixa aqui, só ir ampliando, ó, até chegar no ponto P, ó. Até chegar no ponto P, né? Só para ter uma ideia mesmo, eu vou perceber que tem um campo magnético passando aqui, ó. Só para você ter uma noção, vai ter um campo magnético para cá, ó. Eu só apagar aqui para não ficar tão ruim. Ó, então aqui, ó, nesse momento aqui, ó, tem um campo magnético, ó, passando pelo ponto P, ó, finge que é um pedaço de uma circunferência, tá bom? Vindo nessa direção aqui, ó. Ah, professor, verdade. Só que vai estar nessa circunferência aqui, ó, tudo, ó. Vai ser assim. Pronto. Aí, bom, a mesma coisa com o outro. Vou fazer com o outro agora. Vamos ver o que vai acontecer com o outro. O azulzinho aqui, ó, azul claro, meio lilás. Ó, tá entrando. Entrando pra lá, ó, entrando pra lá. Então, eu vou pegar meu polegar e colocar pra lá, ó. Então, se eu coloco meu polegar pra lá e faço aqui, ó, eu vou perceber que o campo magnético circular tá assim, ó, no sentido horário. Ah, verdade, professor. Sentido horário. Então, eu vou colocar aqui, ó, campo magnético aqui, ó, tá no sentido horário. Aqui não corrigiu. Isso. Campo magnético aqui, ó. Então, sentido horário agora aqui, ó. Inclusive, né, vai ter uma circunferência grandona aqui, ó, passando assim, ó, nesse ponto P, tangenciando o ponto P. Certinho? Vai ter uma circunferência grandona aqui, ó. Mas que é só para você ter uma ideia mesmo. Então, tem dois campos magnéticos passando pelo ponto P. Um do fio vermelhinho, um do fio mais azulado aqui, ó. Aí o que eu faço agora? Eu traço a tangente. Lembra da tangente? Ó, então eu vou traçar a tangente. Então tem uma tangente aqui, ó. Né? Ó, tem uma tangente aqui e tem uma outra tangente aqui, ó. Ah, professor, verdade. Pronto. Então perceba, vou até fazer aqui de lado aqui, ó. Existem duas tangentes de campo magnético, uma para cá e outra para cá, ó. Tem duas, tá vendo? Aí o que eu faço aqui agora, nesse caso aqui? Aí você tem que lembrar lá de vetores, né? Quando eu tenho dois vetores, o que eu faço? Eu faço a regra do paralelograma. Eu traço uma paralela aqui, outra paralela aqui e faço uma diagonal. Essa diagonal é o vetor resultante. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou traçar uma paralela a esse vetor e eu traço uma paralela a esse vetor, tá vendo? Né? E aí você vai ter um vetor resultante para cá, ó. Aqui está o vetor resultante. Então aqui, ó, a mesma coisa, ó. Paralelo. E aqui o vetor resultante está aqui, ó. Aqui está o vetor resultante. Então a resposta seria, se tivesse, por exemplo, algumas alternativas, né, para onde está o vetor campo magnético nesse ponto P? Aí tivesse algumas alternativas aqui, por exemplo, a letra A, B, C e D. Então, deixa eu colocar aqui para você enxergar. Ó. Letra A, B, C e D. A letra A para cá, muita gente vai marcar. A letra B para cá, muita gente vai marcar, né? Que é desse aqui. Letra C, né? Por exemplo, para cá. Letra D para cá. A resposta seria letra D. Por quê? Quando você junta esse e esse, né? Quando você tem esse aqui e esse aqui, ó, são dois vetores, você tem que somar vetores. Então tem que saber somar vetores e vai ver que vai estar vertical para cima. Prontinho. É isso. Entendidos? Muito bem. Então aqui está o vetor campo magnético, né? Ele vem de dois vetores. Desse aqui, que veio do azulzinho, e desse que veio do vermelhinho. Pronto. Consegui fazer uma questão, né, de um vestibular aí, tradicional aí no Brasil, né? Curiosidade, isso aqui foi tirado, esse enunciado aqui, do antigo vestibular da UFMG, aqui na minha querida Minas Gerais, hein? Aqui em Belo Horizonte.
né, na Universidade Federal de Minas. Então tirei ela, coloquei aqui. Ah, professor, por que você não deu um exemplo com o Enem? Porque com o Enem eu quero abordar agora nas próximas aulas. Isso aqui foi meio que uma introdução para a gente chegar em leis, né, mais bonitas, né, levemente mais complexas aqui dentro de eletromagnetismo, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Thales do canal Física Sem Neura e esse foi o programa Física para o Enem, onde eu te mostro os pilares para você conseguir acertar 12 questões de física em 15 no dia da sua prova do Enem. Lembrando, né, que 12 de 15 corresponde a 80% e cá para nós. Quem consegue fazer 80% em física, consegue fazer também 80% numa redação, ou até mais. Em redação tira uns 900 em 1000, né? 90% consegue. Consegue fazer, né, 80% em matemática e, claro, né, ter aquela média ali para conseguir passar no curso dos seus sonhos, no seu tão sonhada vaga numa universidade federal. Entendidos? Valeu, meninos, e até a próxima!